dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-lhe o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Amém, igreja? Quero compartilhar com vocês, né? Essa mensagem ela é muito rica, né? Mas o que Deus falou comigo aqui acerca dos nossos dízimos, das nossas ofertas, né, foi que aquela mulher, quando ela viu Jesus ali, por amor, ela derramou sobre ele ali uma grande especiaria, um perfume, a qual era muito caro, né, que era o preço de um ano inteiro de trabalho. E ela fez isso por amor, né? Por amor. E o que Deus falou comigo, que quando os discípulos ali questionaram por que ela não vendeu para dar aos pobres, Jesus entendeu o que ela estava fazendo. Ela estava ali cumprindo um propósito para preparar ele para o sepultamento. Porque naquela época, os mortos, né, eles eram preparados ali com especiarias por conta do mau cheiro. E ela fez isso com Jesus antes. Né? E Deus falava assim comigo, né? Quando nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, nós também estamos cumprindo um propósito. Né? Um propósito de quê, pastora? Um propósito de manter a porta da igreja aberta, um propósito de alcançar vidas, de nos reunirmos todos juntos em unidade, um corpo de Cristo, para juntos aprendermos, para juntos nos fortalecermos e para juntos a gente ir para fora e ganhar muito mais, né? Então, o que você faz não é à toa, né? As pessoas podem falar, como os discípulos lhe questionaram, por que ela estava fazendo isso, mas Deus sabe, né? Aquilo que Ele colocou no seu coração de fazer, que é para um propósito, né? E aqui grandes vidas são alcançadas, né? Nós que estamos aqui, né? Recebendo uma palavra do Senhor, sendo alimentado, as pessoas, os nossos irmãos em situação de rua, que ali são levados alimentos, não só alimento, mas amor, né? Porque imagino eu, uma pessoa em situação de rua, com fome, de repente pode estar orando, falar: Senhor, o Senhor não está me vendo, eu estou com fome, olha a situação que eu estou, e de repente chega alguém com um prato de comida. Isso é amor. Né? Isso é amor, ele vê, alguém lembrou de mim, alguém se preocupou comigo, né? E aqui a gente também faz, né, o seu dízimo e oferta enviado também para obras sociais na África, onde ali está sendo construído um hospital para também estar levando o amor, o cuidado às vidas. Amém? Então, você que preparou aí o seu melhor para o Senhor, o seu dízimo, a sua oferta, vai estar passando aí a obreira, a diaconisa Ana Maria. Né? Levanta a sua mão. Quem quiser passar o cartão, o diácono Roberto está ali com a maquininha. Quem quiser fazer o Pix também, é o CNPJ da igreja, número 27011-502, 1000 contra 74. Amém? Para quem vai ver depois esse vídeo, aí na live, né? Deus tocar no teu coração também para estar abençoando essa obra. Fique à vontade de estar contribuindo, né? Para, com amor, alcançar mais vidas. Amém? Pedir para que todos se coloquem em pé. E levanta suas mãos para o alto.
né? E eu quero pedir para você hoje que você agradeça ao Senhor, porque até aqui Ele tem cuidado de nós, até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem sido o nosso provedor e não tem deixado nos faltar, né? Então, que você agradeça hoje ao Senhor e derrame sobre Ele essa gratidão, derrame sobre Ele esse amor nesta noite, amém? Senhor Jesus, eu te louvo, Pai, e te agradeço, Senhor Jesus, por mais essa noite na Tua presença. Te louvo e te agradeço, porque o Senhor tem provido todos os dias na nossa vida, não só o alimento, Pai, mas a saúde, a força, o vigor, o ânimo, Senhor. Sou grata ao Senhor por cada vida que está aqui, Senhor Jesus, e que por amor é dizimista e ofertante desta obra. Sou grata, Senhor Jesus, porque o Senhor nunca deixa faltar, Senhor, e o Senhor tem mantido a porta dessa igreja aberta, Senhor. E peço a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor alcance a cada vida, Senhor, abra as portas de emprego para quem está desempregado. Espírito Santo, Senhor, ajude, Senhor Jesus, aquele que trabalha com autônomo, Senhor Jesus, enviando clientes, Pai, dando estratégias de crescimento, dando estratégia no negócio, Pai, abra a visão, abra a mente, Senhor Jesus, Pai, que eles sejam prósperos, Senhor Jesus, em tudo que eles fizerem, Senhor Jesus, e assim possa abençoar outras vidas, Pai. Senhor, ao empregado, Senhor Jesus, dá-lhe uma oportunidade de crescimento, ó Pai, Senhor Jesus, e que o Senhor abençoe a cada dia mais, Pai, essa obra. Te damos graça por cada dízimo, por cada oferta, Pai, que chega sobre essa obra, Pai, para que haja multiplicação de vidas, Pai. Obrigada por tudo, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero aqui convidar a pastora Lu, que estará trazendo uma mensagem, um pãozinho do céu, uma palavra forte. Amém. Estenda suas mãos para cá. Senhor Jesus, te dou graça pela vida da tua serva, Senhor, pela família dela, Pai. Te dou graças por tudo que o Senhor tem feito, Pai, sobre a vida deles, Senhor, e através deles, Senhor. Te dou graças pela força e o vigor que o Senhor tem renovado todo dia sobre a vida dela, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, Pai, e use a tua filha, Pai, Senhor, para trazer a palavra a qual precisamos ouvir, seja de amor, seja de um consolo, Pai, seja uma repreensão, Pai, um direcionamento, Pai, que o Senhor venha usá-la, Pai, porque aqui está, Pai, um instrumento do Senhor para trazer a palavra rema para nossas vidas, Senhor. Use a tua filha em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. A palavra que eu trouxe nessa noite, a gente até brincou, né? Que falou, coitado dos irmãos. Quinta-feira passada foi a pastora Camila, no domingo foi o pastor Elzo, e hoje eu. Eles falam que são todos os pastor Frozen da igreja, né? Oh, Jesus. Mas essa palavra, na verdade, o Senhor já... Eu vou falar um pouquinho daquilo que eu tenho estudado. E falo que eu não sou muito pregadora, né? Eu sou mais professora. E já faz um mês, mais ou menos, ou mais, um pouco mais de um mês e meio, eu senti no meu coração de começar a ler o livro de Ezequiel. Particularmente, que é um livro que eu tinha lido algumas partes, né? Aquela coisa, a gente conhece Vale de Ossos Secos, conhece uma passagem ou outra, mas eu nunca tinha parado para ler o livro todo em si e estudar a respeito. E eu comecei a ler esse livro e eu vou dizer para vocês assim que eu falei, uau, né? Que coisa. Para quem não conhece o livro de Ezequiel, ele faz parte dos profetas da Bíblia. E Ezequiel, ele é contemporâneo de Daniel, de Jeremias.
eles viveram no mesmo período. Tanto que o livro de Ezequiel cita Daniel, porque eles estavam juntos no mesmo exílio. E provavelmente a Bíblia diz que Ezequiel e Daniel, eles tinham a mesma idade quando eles foram para o exílio. E eu vou ler um texto dentre os livros de Ezequiel, mas é um livro que eu recomendo ler, principalmente quando ele fala da visão que ele teve do chamado, né? A gente fala muito do chamado de Isaías, quando ele vê a glória de Deus e tudo mais, mas não foi diferente com Ezequiel. Ezequiel, quando ele é chamado por Deus, ele tem uma visão a respeito da glória de Deus que é fantástica, né? Assim, eu fiquei com aquilo no coração queimando por muitos dias. E conforme eu fui lendo o livro de Ezequiel, eu pude perceber que o livro de Ezequiel, ele não está apenas centrado nas profecias referentes à época que ele vivia, mas é um livro que está centrado muito na época em que nós vivemos. Existem profecias no livro de Ezequiel que são para os tempos vindouros. Aliás, que ainda não são nem para os tempos de agora. Se eu não me engano, domingo, foi o pastor Elzo que ministrou, né? Mas acho que o bispo comentou, não sei se foi na oferta. Ele comentou também no discipulado de líderes a respeito do Mar Morto. E a profecia a respeito do Mar Morto que está se cumprindo hoje, em que as águas ficariam saudáveis e que haveria peixes naquele lugar, ela justamente se encontra no livro de Ezequiel. O famoso texto sobre o Vale de Ossos Secos, muito conhecido, está no livro de Ezequiel. E eu vou falar hoje um pouquinho a respeito de mais uma visão, de uma das visões que Ezequiel teve, e que ela ainda, para muitos estudiosos, ela ainda nem se cumpriu. Ela está se cumprindo e ela vai se cumprir. E vocês vão entender um pouco a respeito disso. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, como eu disse. Ezequiel capítulo 43. E antes de ler, eu vou dar uma contextualizada no livro. Como eu disse, Ezequiel, ele foi contemporâneo de Daniel. Então, se você pegar o livro de Ezequiel, você vai começar a ver, primeiramente, um jovem em torno de 17 anos, assim, na mesma idade que ele tinha mais ou menos de Daniel, e que vive num período onde o povo de Deus, ele vem lá das histórias dos reis, tudo, fazendo as coisas erradas, né? Vem da época de Moisés, aí começam os reis, começa Saul, começa Davi, vem Salomão e vem todos os reis. E ali a história que a gente conhece sobre os reis, descritas em Reis, em Crônicas, nós vemos que o povo, ele vive assim, né? Na gangorra. Ora ele está bem com Deus, ora o povo se desvia. Ora o povo se converte, ora o povo se desvia. É uma inconstância tremenda. E em meio a essa inconstância do povo, Deus levanta profetas para trazer a palavra do Senhor e a trazer o povo ao arrependimento. Tenho uma amiga muito usada em profecias e ela diz que onde há profeta não há pecado. Porque o profeta, ele não é para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Ai, Deus vai te dar. Ai, não. Os profetas da Bíblia, eles vinham e falavam assim, ó, tu não se conserta que você vai morrer. Os profetas da Bíblia, eles estavam ali para que eles auxiliassem o povo a se alinhar, para ajudar o povo a se manter dentro dos caminhos do Senhor. Porque o nosso coração, ele tende a se desviar. O nosso coração é pecaminoso. E
Deus chama Ezequiel, e o livro de Ezequiel então começa com esse resplendor da glória de Deus. Logo em seguida, vem o chamado dele. Ele estava se preparando para ser sacerdote. Ele vem de uma linhagem sacerdotal. Só que antes dele conseguir se tornar sacerdote, porque tinha uma idade, se eu não me engano, era 20 ou 25 anos, que você começava a trabalhar no templo como sacerdote. O Deus usa Nabucodonosor, muito conhecido, principalmente por causa do livro de Daniel, né? E Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém. E ali ele tem 3 momentos. Ele leva primeiro os jovens que ele escolhe, dentre esses vai Daniel e os amigos. Depois ele leva mais uma parcela do povo para a Babilônia. E aí nesse momento é quando Ezequiel vai para a Babilônia também, como cativo, assim como Daniel e os amigos. E depois vem a destruição total de Jerusalém. Tudo isso por quê? Porque o povo havia se desviado do Senhor. Chega uma hora que Deus, ele se enche, se podemos dizer assim, a palavra correta, se enche da inconstância do povo. Fala, chega. Ora tá bem, ora não tá, não sabe se tá, não sabe se vai, não sabe se vem. Sabe aqueles crentes que você fala com ele hoje ele está cheio de Deus. Amanhã ele já tem dúvida. Amanhã ele não sabe mais. Hoje ele serve a Deus e quer, né, fazer tudo na igreja. Aí vem uma luta, ele já não sabe mais. Nós somos iguaizinhos o povo de Israel. A gente olha as histórias na Bíblia e fala, meu Deus, que povo duro. É a gente, igualzinho. Eu estava falando com as crianças sobre a saída do povo do Egito e eu falo, será que se nós estivéssemos no lugar deles, nós seríamos diferentes do que eles fizeram? O povo que reclamava, o povo que via os milagres de Deus, o povo que via Deus abrindo o mar, o povo que via Deus mandar pão do céu, e no momento seguinte estava reclamando porque não tinha água, estava reclamando porque não sei o que, estava reclamando. Igualzinho a nós. E chega uma hora que Deus fala, chega, chega. E ele levanta Nabucodonosor. Primeiro o povo de Israel estava sendo muito assolado pelos assírios, mas aí vem alguém mais poderoso que os assírios, que era o rei Nabucodonosor, e acaba com Jerusalém. Leva todo mundo preso. Isso já era uma profecia de que isso ia acontecer. Para que o povo entendesse. E é interessante, se você ler o livro de Ezequiel, a palavra que mais aparece no livro de Ezequiel, a frase que mais aparece é Deus dizendo, então saberão que eu sou o Senhor. Ele diz assim, eu vou destruir o povo tal, eu vou colocar justiça sobre o povo tal, porque Deus ele traz uma sentença por meio desses profetas, não só para o povo de Israel, mas ele traz também em redor dos inimigos de Israel. E ele diz assim, eu vou trazer a sentença sobre o inimigo tal, 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 porque saberão que eu sou o Senhor. Eu vou derrubar o rei tal, 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 porque saberão que eu sou o Senhor. Eu vou trazer aflição sobre Jerusalém, porque saberão que eu sou o Senhor. Todo o tempo no livro de Ezequiel, Deus, ele quer mostrar quem ele é. Ele quer mostrar para o povo, vocês vão entender que eu sou o Senhor. E a segunda frase que mais aparece no livro é, a glória do Senhor. Deus, ele queria mostrar para todos quem ele era. Ele queria mostrar que ele era Deus e ele queria mostrar a glória dele. Ele queria provar para todos de que ele era todo poderoso. Então Deus ele começa, ele usa quem ele quer, e ele usa a vida de um rei ímpio, Nabucodonosor, para trazer para o povo, sobre o povo, uma punição, digamos, uma correção, para que o povo se torne a ele. E aí, Ezequiel, num segundo momento, ele vai dizer assim, que a glória de Israel, a glória de Jerusalém se foi.
Se você for pegar lá no tempo de Davi, ele estabelece Jerusalém como lugar de adoração. E ele leva a arca do Senhor para Jerusalém. A arca representava a presença do Senhor. Dias atrás eu até cheguei a comentar isso no louvor. Nós estamos estudando com as crianças, estávamos estudando sobre a arca. A arca nada mais é do que ele representava a glória de Deus. Dentro da arca ficava os mandamentos. E hoje Deus habita numa arca? Não. Aonde Deus habita? Hã? Nossa, fala com convicção, gente. Amém, glória a Deus. Vocês estão com medo de errar? Dentro de nós. Nós somos a arca, nós carregamos a glória de Deus. E o templo, que era Jerusalém, hoje é aqui, ó, o templo, os templos. Mas a glória de Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Paulo já descreve isso em Hebreus. Ele habita dentro de nós. E dentro da arca havia o quê? Os mandamentos. E dentro de nós precisa haver o quê? Os mandamentos. Nós precisamos inculcar a palavra do Senhor na nossa cabeça. Nós precisamos inculcar a palavra do Senhor dentro do nosso coração. Sabe que inculcar é como se você abrir e enfiar realmente. É assim, a palavra diz, inculca a palavra, inculca os meus mandamentos em vocês. Nós somos o receptório da glória do Senhor. Mas naquela época, então Ezequiel diz que a glória de Israel, ela se esvai, ela acaba. Ela acaba. E aí então, o povo vai para a Babilônia cativo. Porém, num terceiro momento, quando o povo está cativo na Babilônia, Ezequiel traz uma outra palavra. E ele diz assim: Deus permitiu Jerusalém ser invadida, ser destruída e o povo ser levado cativo. Porém, Deus vai manifestar a glória e a misericórdia dele sobre o povo. E aí, ele começa a trazer as profecias de restauração. É justamente quando vem a visão do vale de ossos secos, Deus levantando um exército, porque ele dizia que ali, depois desse período do povo cativo, Deus ia pegar todo aquele remanescente, a partir daquele remanescente, Deus levantaria um exército cheio do Espírito dele, com um coração obediente, para o servir. E aí Deus traz para o povo ali, Deus traz para Ezequiel uma visão. Eu estou fazendo um resumão para vocês entenderem onde eu vou chegar. Deus traz uma visão. E ele tem uma visão sobre um templo. E ele começa, Deus mostra para ele um templo. E Deus começa a descrever. Ele diz que ele é levado a um lugar e colocado num monte muito alto. E aparece um homem para ele, que parecia de bronze. E esse homem começa a descrever um templo para ele. E diz, esse templo tem que ter um muro assim, esse templo tem que ter um muro assado, esse templo tem que ter um pátio, esse templo tem que ter um lugar para os holocaustos. Mas o que é mais interessante é que esse templo que Ezequiel descreve com minucioso detalhe, ele não se parece com nenhum outro que está na Bíblia. Se vocês pegarem, por exemplo, o Templo de Salomão, nós temos até aqui em São Paulo uma réplica do Templo de Salomão. Eu ainda não fui, não tive a oportunidade de conhecer, tenho curiosidade. Se você pegar, por exemplo, o Templo de Salomão, que foi o templo suntuoso, o templo que Ezequiel descreve não se parece com o de Salomão. O templo que Ezequiel descreve é muito maior, muito mais cheio de detalhes.
Se você pegar depois no Novo Testamento, o templo lá de Jerusalém, onde Jesus é apresentado, onde Jesus ali debate com os escribas, o templo de Ezequiel não se parece nada com esse templo. E aí eu comecei a estudar, e alguns estudiosos começam a dizer que esse templo que Ezequiel descreve, ele provavelmente nunca vai existir fisicamente. Porque todos os templos que existiram até hoje, né, em Jerusalém, nada se parecia com o que Ezequiel descreve. E aí os estudiosos, eles dizem o seguinte: provavelmente esse templo que Ezequiel descreveu, ele nunca vai existir fisicamente, porque na verdade ele era uma representação dos tempos vindouros. Ele era uma representação da Nova Jerusalém. Ele é uma representação daquilo que Deus vai fazer. Não que Deus vai fazer um templo, como está aqui. Mas ele era uma representação. Por quê? Agora vocês vão entender aonde eu vou chegar. Ezequiel 43. Diz assim, o meu começa assim: a glória retorna ao templo. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra refugia com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tivera junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo, e ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome. Nem os israelitas, nem os reis, mediante a sua prostituição, e os ídolos sem vida, e seus reis, e seus santuários nos montes. Quando eles puserem a sua soleira perto da minha soleira, e seus batentes junto de meus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas práticas repugnantes. Por isso eu os destruí na minha ira. Agora que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vidas de seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados. Que eles analisem o modelo, e se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas e suas entradas, toda a sua planta e todas as suas estipulações e leis. Ponha essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Essa é a lei do templo. Olha que negócio maluco. Deus dá uma visão de um templo para Ezequiel que nunca foi construído. A Bíblia diz que Ezequiel vê um homem de bronze, com aparência de bronze. Então sinaliza que é próprio anjo que desce para mostrar para ele uma planta de um templo. Como o templo deveria ser construído. Não apenas a planta, mas ele dá leis. Ele estipula como deveria ser feito um sacrifício ali naquele templo. Um templo que nunca foi construído.
E aí a Bíblia fala que Deus fala com ele, que aquele é o lugar do trono e o lugar para a sola dos pés dele. E aí, olha o que Deus, foi isso que mais me chamou a atenção. O versículo 10 diz: Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados, que eles analisem o modelo e fiquem envergonhados pelo que eles fizeram. E eu falei: Jesus, que negócio maluco é esse? O Senhor dá para o homem uma planta de um templo que nunca foi construído. O Senhor manda Ezequiel apresentar a planta do templo para o povo, para que o povo se envergonhe de seus pecados. Eu fiquei encasquetada com esse negócio. Falei: o que esse templo tem assim de tão assim que, né? Ele tem que mostrar a planta ali. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver que de todas as plantas, por exemplo, eu falei que eu fiz uma réplica do tabernáculo ali atrás, né, de papel, umas coisinhas bem básicas assim, o pessoal vê. E se você for observar, quando o tabernáculo é construído, Deus estipula qual madeira que Ele quer, qual tipo de tecido que Ele quer, qual é a medida que Ele quer, como deveria ser feito cada detalhe. A mesma coisa, todos os outros templos que foram feitos na Bíblia. Porém, esse templo nunca foi construído, de Ezequiel. Mas Deus pede para que eles descrevam o templo para a nação de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados. E sabe o que eu fui entender? Quando você começa a ler a história do templo, quando Deus começa a mostrar para ele o templo, Ele diz assim, abre comigo no 40, Ezequiel 40. No ano do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e me levou para lá. Em visões de Deus, Ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual no lado sul havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e vi um homem que parecia de bronze, que estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem e preste atenção a tudo que eu vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. O que esse homem tinha na mão? Um cordão de medir. E sabe o que o Senhor falou comigo? Cada detalhe desse templo, a Bíblia diz que esse homem de bronze, ele pegava esse cordão de medir e ele fazia, essa parede vai ter tantos côvados, essa parede vai ter tantas medidas, essa parede vai ter nesse tantos degraus. Deus é perfeito em todas as coisas. O Espírito Santo começou a falar comigo. As coisas de Deus, elas são perfeitas. Deus, Ele faz tudo de uma forma correta. Deus, Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Tudo está no controle dEle. Quando Deus manda fazer o templo, Deus manda fazer todas as coisas nos mínimos detalhes. Mas entenda uma coisa: as coisas de Deus não são de qualquer jeito, e aqueles que servem a Ele também não pode ser. A Bíblia faz referência em outros momentos sobre a questão de medir, inclusive em Daniel, quando ele fala com o rei, Mene, Tekel, Parsim, medido foste, pesado na balança, achado em falta. Era exatamente, você faz a ligação? A visão de Ezequiel, exatamente contemporânea a Daniel. Os dois tinham praticamente a mesma idade, viviam no mesmo momento, falavam ao mesmo povo.
E os dois falavam: eu estou medindo. Medido foste, pesado foste, e achado em falta. Quando Deus fala, mostra a planta do templo para o povo, Ele está dizendo assim: olha aqui, ó. É isso aqui, porque é um templo que nunca foi construído. A Bíblia diz que a glória do Senhor retorna ao templo. Mas quando a gente fala dessa glória do Senhor retorna ao templo, sim, Jerusalém, depois ela foi reconstruída. A Bíblia inclusive fala sobre a glória da segunda casa, maior do que a primeira. Mas se você estudar o livro de Ezequiel, você vai entender que Deus, Ele não está falando apenas daquele momento ali, pós-exílio da Babilônia e reconstrução de Jerusalém, não. As profecias de Ezequiel são para os dias de hoje. Entenda que esse templo nunca foi construído. E se você pegar lá em Apocalipse, você vai ver falando sobre a Nova Jerusalém. Você vai ver aqui várias referências no livro de Ezequiel, falando a respeito do Novo Testamento, falando a respeito da glória futura. Quando ele diz aqui que a glória do Senhor invade o templo, que Deus diz: filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar da sola dos meus pés. Ele não estava dizendo a respeito de um templo físico, que seria construído para Deus habitar, não. Porque se você pegar lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11, Paulo vai dizer que Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Paulo está ali fazendo uma alusão ao tabernáculo. Ele está fazendo uma alusão ao tabernáculo construído por Moisés. E ele vai dizer: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por toda e obteve eterna redenção. Sabe o que Deus estava querendo dizer para aquele povo? Porque quando o povo sai de Jerusalém e é levado cativo para a Babilônia, surgem profetas que começam a dizer: olha, fique em paz, isso aí vai ser por pouco tempo, não. Começam a levantar profetas para amaciar o ego do povo. E Deus fala: não, esses profetas são falsos, não é nada disso não, o exílio não vai durar pouquinho tempo não. Não, não é bem assim. Eu estou irado com o povo pecou. O povo, ele não me serviu, eu estou irado. Eles vão sofrer a consequência, porque o pecado tem consequência. Deus, Ele perdoa o pecado, mas a consequência não tem como, você vai carregar. Ele fala: o povo pecou e eles vão sofrer, porém, a glória vai ser restaurada ao templo. E sabe quando Ele está falando isso? É para agora. É para os dias de hoje, meu amado. Quando Deus mostra o templo e fala para o povo se envergonhar, é para o povo ver, tá vendo? É isso aqui que eu tenho preparado para vocês, ó. As coisas de Deus, olha aqui que perfeito. Só que vocês estão perdendo tudo isso. Vocês vão perder e vocês vão deixar de viver essa glória de Deus. Vocês vão deixar de viver isso porque vocês não estão andando de forma correta. E o negócio é tão sério, tão sério, tão sério, que se você pegar um pouquinho mais para frente, nós vamos ouvir falar de um cara chamado Zadok. Ezequiel 44 vai falar a respeito, nós estamos no 43, vai falar a respeito de Zadok. E ele vai fazer uma comparação entre dois tipos de pessoas desse templo, que vão poder entrar nesse templo e ver a glória de Deus. Ezequiel 44:10 diz: os levitas, que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou, e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências de sua iniquidade.
poderão servir no meu santuário, como encarregado das portas do templo, e também farão o serviço nele. Poderão matar os animais, os holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo, e colocar-se diante do povo e servi-lo. Mas, porque os serviram na presença de seus ídolos, e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida, que eles sofrerão a consequência da sua iniquidade. Palavra do soberano Senhor. Não aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Mas os sacerdotes levitas e descendentes de Zadok, e que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Amados, nós estamos chegando ao fim dos tempos. As coisas estão se apertando. E acho que a pastora Camila falou aqui mais de uma vez. Ela falou no encontro de líderes, ela falou aqui depois também, acho que ministrando quinta-feira passada. A palavra é clara. Nesses tempos começarão a aparecer aqueles que servem e aqueles que não servem. Começarão a surgir as diferenças entre aquele que serve e aquele que não serve. Mas pastor, eu sirvo, eu estou na igreja. Vocês perceberam uma coisa? Quando Deus mostra o templo para o povo, tem 2 grupos de levitas. 2 grupos. O grupo da família de Zadok e os outros levitas. E a palavra diz que esses 2 grupos serviriam no templo. Porém, o primeiro grupo de levitas, Deus até deixaria eles trabalharem no templo, mas eles não se aproximariam das coisas santas de Deus, porque eles haviam se misturado com os ídolos. Então, eles sofreriam a consequência do pecado. Eu deixo vocês estarem na igreja, mas vocês não vão se aproximar das coisas santas. Porém, a família dos filhos de Zadok, por não terem se desviado, eles ministrarão diante de mim. Deus, Ele está para derramar a glória dEle. Aliás, que Ele tem derramado a glória dEle. Muito tem se falado nesses últimos tempos sobre o avivamento. Avivamento no Brasil, avivamento na igreja. Os tempos estão chegando. As igrejas correm o risco, sim, de serem perseguidas. Porém, dentro dela, haverão 2 grupos de pessoas. Os filhos de Zadok, que são aqueles que não se corromperam, são aqueles que não se desviaram de Deus e que vão continuar desfrutando e recebendo da glória do Senhor. E aqueles que estarão na igreja, mas que eles não vão conseguir se aprofundar. Sabe aquela coisa de que eu venho para a igreja, aí eu vejo o irmão tem visão, o irmão faz isso, acontece aquilo na vida do irmão e fala assim, mas não acontece nada na minha vida. Então, você talvez seja o grupo do primeiro levita. Você seja o grupo do levita que está na igreja, mas o seu coração não está muito. Deus está colocando a fita de medir. As coisas de Deus não são de qualquer jeito. Quando Deus ele mostra a planta do templo, é assim, olha, é desse jeito aqui, vocês têm que andar desse jeito. Não está andando desse jeito? Tudo bem, você vai até continuar aí. A minha mão, ela está sobre, o sol nasce sobre justos e injustos. Agora, quem vai desfrutar da graça, quem vai receber da glória, quem vai ver a glória do Senhor, são só os filhos de Zadok. E nessa noite eu te digo, que grupo você está? Deus tem coisas grandes para manifestar.
Começa a ler a Bíblia, começa a ler esses profetas. Você vai ver que ainda o que está acontecendo é só um tiquinho disso, é a pontinha do iceberg. Ainda tem muito para Deus derramar. Quando eu comecei a ler o livro de Ezequiel, gente, eu juro que eu me arrepiei. Quando eu li aqui a glória de Deus voltando, e Deus falando, este é o lugar do meu trono, o lugar da sola dos meus pés. Olha isso. Olha isso. Mas Deus vai habitar aonde? Se nós somos o templo, nós somos a arca que carrega a presença nos dias de hoje. Como é que está essa arca? Como é que está esse receptório da glória de Deus? Deus, Ele é misericordioso. A palavra dele diz que Ele quer que o povo volte. Ele está falando aqui para o povo, ó, eu quero que vocês sejam fiéis. Eu quero mostrar esse templo para vocês. Vai ler Apocalipse sobre a Nova Jerusalém. O que Deus está preparando para que os crentes parar de ter medo de morrer e de ir para o céu. A gente precisa começar a se desligar daqui e entender que a nossa vida vai muito além disso aqui. Deus, Ele está colocando uma fita de medir. E se Ele nos medir hoje, o que Ele vai encontrar? Nós seremos achados como apenas os encarregados dos deveres do templo, como os primeiros levitas? Ou nós seremos achados como os filhos de Zadok? Se vocês quiserem depois se aprofundar um pouquinho mais nos filhos de Zadok, os filhos de Zadok, a história deles está lá em Samuel. Zadok era um dos sacerdotes que ministravam perante Davi. Ele e Abiú. E esses dois, Abiatar, perdão. E os dois ministravam ali. Só que por um dado momento, os filhos de Davi se rebelam contra ele, querendo ser rei no lugar. Primeiro vem Absalão, querendo tomar o trono de Davi. E depois vem Adonias, querendo tomar o trono no lugar de Salomão. E a Bíblia diz que os dois eram responsáveis em guardar a arca da aliança, que era a presença de Deus. Não era qualquer pessoa que se achegava perante a arca. E Zadok e Abiatar eram os responsáveis. Porém, quando Absalão se revolta, Zadok, ele apoia Davi. Quando Absalão tenta tomar o trono de Davi, Zadok apoia Davi. E ele ajuda Davi a se esconder. E ele e os outros levitas começam a mandar mensagens para Davi poder se refugiar de Absalão. Porém, a palavra diz que Abiatar, ele vai contra Davi. Ele, na verdade, quando Adonias tenta tomar, o segundo filho tenta tomar o trono, no lugar de Salomão, Davi já está velho, Davi quer ungir Salomão, e Adonias, ele tenta tomar o lugar de Salomão. A Bíblia diz que, mais uma vez, Zadok estava a favor de Davi, e Abiatar, ele ficou contra Davi, e a favor de Adonias. E por ele escolher o lado errado, ele é destituído como sacerdote. E Zadok se torna sumo sacerdote, que era o mais alto escalão. Sumo sacerdote. E Zadok, ele é um dos que ungem a Salomão como rei. Ou seja, ele faz parte de toda essa história. Jesus veio da descendência de quem? De Davi. Zadok, ele faz parte de toda essa história. E Deus lá em Ezequiel diz:
A família de Zadok é a única que pode ministrar perante a minha presença, porque eles executaram os deveres do meu santuário fielmente, quando os israelitas se desviaram de mim. Tem muita gente dentro da igreja desviada, e nesses últimos tempos, nós temos conseguido ver a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. E eu vou dizer para vocês, vai começar a ficar cada vez mais nítida. Está na hora da igreja despertar. Deus, Ele está com cordel de medir. Deus, Ele está mostrando para o povo, eu quero derramar a minha glória. Eu tenho uma promessa de avivamento. Eu tenho algo para fazer tremendo na vida de vocês. A mesma glória que invadiu ali o templo, é a glória que quer invadir a nossa vida, porque nós somos o templo agora. Mas qual é o receptório que está preparado para receber? Qual é o templo que está limpo para receber a glória do Senhor? Deus, Ele pode habitar no seu coração, porque um dia você aceitou Jesus. Só que se você ainda está mais para lá do que para cá, você pode até ser salvo, mas talvez você deixe de desfrutar de coisas grandiosas de Deus. Eu conheci um pastor que ele dizia assim: existem pessoas que vão entrar no céu cheios da glória de Deus, e existem pessoas que vão entrar no céu assim, ó. Pode até entrar no céu, mas vão entrar se arrastando, porque não se permitiram ser cheios dessa glória. A glória de Deus que restaura, a glória de Deus que limpa. Se você continuar vindo aqui mais para frente, quando Deus começa a falar a respeito das águas que passam nesse templo, as águas que saem de dentro desse templo, a gente canta que existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Isso é uma profecia da glória de Deus passando no meio do templo e limpando. Deus, Ele tem, nesses tempos de dificuldade, Ele tem nesses tempos de opressão, glória para derramar sobre o povo dele. Ele deseja que o povo dele experimente mais coisas. Ele deseja que o povo dele tenha experiências com ele. Quando ele diz aqui, então saberão que eu sou o Senhor, ele deseja que o povo dele possa entender isso, que ele quer fazer coisas na sua vida de forma que você entenda que ele é o Senhor. Ele quer mostrar na sua vida de que ele é o Senhor. Mas e aí? Você vai continuar vivendo como um crente medíocre dentro da igreja de Deus? Como um crente que frequenta a igreja? Como um crente que ouve a palavra, mas não põe em prática? Como um crente que vem para o culto, até vai entrar no céu, mas não experimentou nada da glória do Senhor? Não teve uma experiência com Deus para contar? Ou você vai resolver ser como os filhos de Zadok? Os dois estavam dentro da igreja, mas apenas um podia entrar e desfrutar da presença do Senhor. Que tipo de crente você é? A glória do Senhor está para ser derramada nesses últimos dias. E quem você vai ser? De que lado você estará? Quem? Como você está se apresentando diante do Senhor? Deus, Ele está mostrando a planta do templo. Ele está mostrando, Ele está dando resquícios daquilo que Ele quer fazer, da glória dEle. Ele está mostrando, sabe por quê? Para ver se você enxerga e fala assim, poxa,
Oh, caiu minha ficha, eu preciso me arrepender e voltar, porque eu estou perdendo tudo isso. Nessa noite, de que lado você está? Quem você é? E o que você deseja receber? Eu quero que você saia daqui nessa noite com essas 3 perguntas. Quem você é? O que você deseja receber? Se Deus te medir hoje, como você vai ser achado? Meu amado, não seja um crente medíocre que só vem para a igreja, mas seja um crente que tem experiências com Deus para contar. A glória do Senhor vai ser manifestada através da minha e da sua vida. Deus, Ele deseja derramar da glória dEle. Olha aqui, a Bíblia diz: a glória do Senhor enche o templo. Um templo que nunca foi construído por mãos humanas. A glória do Senhor enche o templo. Ele vai encher aqui para manifestar lá fora. Pela terra que clama pela manifestação dos filhos de Deus. Mas não de filhos medíocres, que vive isso aqui, ó. Não. Mas de gente que está disposta a pagar o preço e a ser fiel. Zadok e a sua família foram lembrados muitos anos depois, porque eles se mantiveram fiel. Imagina Abiatar e Zadok, 2 sacerdotes, fazendo a mesma coisa, tendo a mesma função, só que um tomando uma posição e outro tomando outra. Vocês acham que ele não foi criticado? Vocês acham que em nenhum momento ele foi criticado? Pois é. Mas ele não estava nem aí para a crítica. Ele não estava nem aí. A única coisa que ele queria é ser fiel a Deus. Independente do que ele iria passar. Independente do que iriam falar. Eu vejo um monte de gente aí, eu estou sendo perseguido. Glória a Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados. Que o Senhor nessa noite possa nos trazer ao arrependimento, ao alinhamento do nosso coração, porque Jesus está voltando e os tempos estão apertando. A glória do Senhor será restaurada sobre a nova Jerusalém. Porém, aqueles que poderão estar ministrando diante do Senhor, aqueles que suportarão, são somente os filhos de Zadok, que resolveram obedecer fielmente ao Senhor, que não se contaminaram perante essa sociedade. Somente aqueles que entenderam que as coisas de Deus, elas são perfeitas e não podem ser feitas de qualquer jeito. Amém? Se coloquem de pé nessa noite. Feche seus olhos nessa noite. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar diante da Tua presença, Pai. A Tua palavra foi lida, foi ministrada, e a Tua palavra é uma semente que não volta vazia, Senhor. E eu creio que ela está aqui para cumprir o propósito, Pai, do qual ela foi feita. A Tua palavra é aquela que cura, a Tua palavra é aquela que limpa. A Tua palavra está aqui para nos alinhar, Deus. A Tua palavra está aqui, Senhor, para nos exortar, para nos redarguir, para nos corrigir. E nessa noite, Senhor, que os nossos corações estejam abertos a entender a Tua palavra. A glória do Senhor, ela deseja ser derramada sobre os corações. O Senhor tem falado sobre a glória da segunda casa. A glória que será derramada sobre esses últimos dias.
dias que serão difíceis, mas também que serão dias onde todos saberão quem é o Senhor, onde todos ouvirão sobre quem é o Senhor. Dirão: eis o Rei dos Reis, onde toda língua confessará e todo joelho se dobrará perante a tua glória, ó Pai. E eis aqui, Senhor, os teus servos, aqueles que ministram perante a tua casa, aqueles que se achegam diante da tua presença, Senhor. Nós clamamos nessa noite, Pai, que o Senhor possa olhar